Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Voltamos do nosso intervalo, agora estamos no último bloco. Vamos finalizar agora os artigos mais importantes da Convenção de Viena. Depois vamos fazer algumas questões para finalizarmos a aula, tá bem? Paramos aqui no artigo 61, eu havia lhe explicado sobre a impossibilidade superveniente de cumprimento, né? Quando que vai ser uma possibilidade da parte invocar a impossibilidade de cumprir um tratado ou quando esse desaparecimento, essa impossibilidade, ela for temporária, né? Então eu te expliquei exatamente quando que pode ser que a parte ela extingua o tratado ou que ela se retire, né? É quando resultar, essa prática desse ato, resultar na destruição ou do desaparecimento definitivo. Na questão precisa ter essa questão do definitivo, tá? Se essa impossibilidade ela for temporária, a única coisa que poderá ser realizada é a suspensão da execução do tratado, tá bem? Vamos continuar. Aí passamos para o artigo 63, que fala sobre o rompimento de relações diplomáticas e consulares, tá? Diz que, o artigo 63, que o rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre partes em um tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares for indispensável à aplicação do tratado. Então, assim, ó, gente, quando houver esse rompimento das relações diplomáticas ou consulares, isso não vai afetar as relações jurídicas por meio do tratado. O tratado cria relações jurídicas entre os estados. Se eles romperam as suas relações diplomáticas ou consulares, isso não vai afetar, exceto se esse tratado depender diretamente dessa relação diplomática. Só se essa relação diplomática ela for indispensável à aplicação do tratado. Agora, se na questão da tua prova, não trouxer que para a execução do tratado fosse indispensável essa relação consular ou diplomática, o tratado não vai ser afetado. Agora, se disser que é indispensável a execução do tratado a relação diplomática, aí sim esse rompimento vai afetar as consequências do tratado. Aí não será mais possível fazer. Mas a Convenção de Viena traz essa possibilidade que, mesmo que haja um rompimento nas relações diplomáticas ou consulares, a relação jurídica não será afetada. A relação jurídica que for consequência deste tratado, tá? Então, atenta a isso, que se a relação consular ou diplomática for indispensável à execução do tratado, aí sim vai afetar, senão não afeta. Perfeito? Artigo 64 fala sobre a superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral, ius cogens, como eu já havia te explicado no bloco anterior, que ius cogens é aquela norma que ela, pela força dela, por mais que ela não seja um tratado, ela é importante. E aí o artigo 64 diz que, se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral,
qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma, torna-se nulo e extingue-se. Aí vocês vejam a importância das normas ius cogens, tá, gente? É extremamente importante. Então, pense comigo, tá? Se cai uma questão na tua prova em que diz que surge uma nova norma imperativa de direito internacional geral e que já existe um tratado e que esse tratado que já está em vigor para 2, 3 estados negociantes ou contratantes já está em vigor, está valendo, os estados estão cumprindo todas as regras. Entretanto, sobrevém uma nova norma imperativa de direito internacional geral. O que acontece? Esse tratado que está em conflito, ele é considerado nulo e ele será extinto. Então vejam como é importante. Olha esse artigo 64. Se cair na tua prova, não cai nessa pegadinha. Não cai, tá, gente? Pelo amor de um Cristo, fica atento. Sinta a maldade da questão, tá? Se cair na tua prova a Convenção de Viena, vai cair a literalidade. E isso está na Convenção de Viena. A Convenção de Viena se preocupou em falar: olha, estados, olha a sociedade internacional. Atente-se que se surgir uma nova norma imperativa de direito internacional geral, que são as normas ius cogens, lembra? É aquela norma aceita pela comunidade internacional que não pode sofrer derrogação e só pode sofrer por uma nova norma que seja da mesma natureza. Se sobrevier esse tratado que está em conflito com essa nova norma, ele será considerado nulo e será extinto. Está escrito isto na Convenção de Viena. Perfeito? Então, anota essa dica aí e fica atento. Artigo 65. Fala sobre o processo relativo à nulidade, extinção, retirada ou suspensão da execução de um tratado. E diz o que no parágrafo 1º? Diz que uma parte que, nos termos da presente convenção, invocar quer um vício no seu consentimento em obrigar-se por um tratado, quer uma causa para impugnar a validade de um tratado, extingui-lo, dele retirar-se ou suspender sua aplicação, deve, e grifa isso na tua apostila, deve é uma obrigação, não é uma faculdade. Ele deve notificar sua pretensão às outras partes. Ainda, o artigo 65 diz que a notificação indicará a medida que se propõe tomar em relação ao tratado e as razões para isso. Ou seja, se uma parte que ela quer invocar, que ela tem um vício no seu consentimento, ou foi por erro, ou foi por dolo, ou foi por corrupção de um representante de um estado, tá? Ou quer impugnar a validade de um tratado, ou extingui-lo, ou se retirar, ou suspender sua aplicação daquele tratado, ela deve, e se estiver na tua prova, que caso esse estado, ele queira invocar um vício no seu consentimento em obrigar-se por um estado, ou impugnar a validade de um tratado, ou extingui-lo, deve retirar-se ou suspender sua obrigação, pode notificar ou pode optar pela notificação, é errado. Preste atenção nisso, porque ele tem a obrigação de notificar a sua pretensão às outras partes. Porque os outros estados, como é que eles vão descobrir isso? Eles vão descobrir isso por meio da notificação. Então, é uma obrigação para que essa intenção seja válida. Esse estado, essa parte, ela deve notificar os outros estados. Além disso, a notificação ela deverá indicar a medida que se propõe a tomar em relação ao tratado e as razões. Então, não basta só notificar que ela vai fazer. Ela tem que dizer o que ela vai fazer e, além disso, ela tem que justificar o porquê que ela está fazendo. Ela tem que explicar a medida e as razões. Fechou? 2. Diz que, salvo em caso de extrema urgência, aí tu grifa essa parte, salvo em caso de extrema urgência, decorrido o prazo de pelo menos 3 meses,
contados do recebimento da notificação. Se nenhuma parte tiver formulado objeções, a parte que fez a notificação pode, na forma prevista pelo artigo 67, a medida que propôs. Então, presta atenção nesse parágrafo 2º aqui, que ele fala de prazo. E aqui a gente tem um prazo diferente. Então, anota no teu caderno, aí eu não posso escrever aqui na tela porque a minha tela não é touchscreen, mas anota no teu caderno que quando uma parte notificar as outras partes que ou ela quer falar que tem um vício no seu consentimento em obrigar-se por um tratado, ou ela quer impugnar a validade de um tratado, ou ela quer extinguir aquele tratado, ou ela quer suspender, ou ela quer retirar-se daquele tratado, e ela notificou a parte, se em pelo menos 3 meses nenhuma das partes 3 meses do recebimento da notificação, né? 3 meses do envio da notificação. Veja bem, na prova pode cair assim, pode dizer assim, é pelo menos 3 meses do envio da notificação. Não, a Convenção de Viena é clara, é pelo menos 3 meses do recebimento da notificação, do recebimento. Não mistura isso na hora da prova, tá? Então, é pelo menos 3 meses do recebimento da notificação. Se nenhuma parte formular objeções, a outra parte pode seguir firme e formular conforme ela avisou como ia tomar. Lembre-se que a notificação ela tem que apontar as medidas que a parte vai tomar, bem como as razões. E aí, se em 3 meses do recebimento dessa notificação ninguém apresentar uma objeção, essa outra parte que fez essa notificação, que formulou a notificação, ela poderá atuar, poderá colocar em prática a medida que ela propôs, tá bem? Finalizamos a nossa aula, nós vamos agora fazer algumas questões, e agora eu já passei, voltei. Vamos fazer algumas questões para ver como é que pode vir a cair na tua prova, né? Essa primeira questão aqui, ela até eu saí um pouco da nossa questão do edital, mas provavelmente essa questão ela pode cair em direito constitucional ou até mesmo em direito internacional. Por mais que não caia como que será construído ou qual é o status ou a hierarquia de tratados internacionais na nossa Constituição Federal, acho muito importante que vocês saibam isso, tá, gente? Pela possibilidade que há de cair, né? Então, vamos lá. Questão número 1 é do ano de 2015, da banca Funcab, da Polícia Militar do Acre, e é para o cargo de aspirante da Polícia Militar. Diz que, quanto ao processo de incorporação de tratado ou convenção internacional pelo direito brasileiro, assinale a alternativa correta. E quando vocês estiverem fazendo as questões, atentem-se para essas questões que falam correta ou incorreta, tá? Isso daí pode te tirar uma questão de prova muito fácil. Se tu fizer a prova já tá cansado, nem olha direito. Leia com muita atenção. É a hora decisiva da tua vida, é o momento que tu tá fazendo a prova. Perfeito? Então vamos lá. Quando aprovado pelo Congresso Nacional em 2 turnos, por 2/5 dos votos dos respectivos membros, será equivalente à emenda constitucional. B. Se aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e versar sobre direitos humanos, será equivalente à emenda constitucional. Certíssimo, né, gente? C. Versando sobre direitos humanos, basta aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em turno único, por maioria simples dos votos dos respectivos membros, para que alcance status de emenda constitucional. Erradíssimo, né, gente? Não está conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. D. Se aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e versar sobre direitos humanos, será equivalente à norma constitucional originária. Não, né, gente? Não é equivalente à norma constitucional originária. Tem status de emenda constitucional. Ou seja, não é uma norma constitucional originária. E
será equivalente à emenda constitucional se aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Não, né, gente? O gabarito da nossa questão número 1 é a letra B de Brasil, que é exatamente o que está escrito no parágrafo 3º do artigo 5º, tá? E aí eu trouxe aqui o parágrafo 3º que fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Então, aqui só para relembrar, né? Quando o tratado ou convenção ingressar por meio dessa votação do parágrafo 3º e versar sobre direitos humanos, será equivalente à emenda constitucional. Agora, se for um tratado ou convenção que não versar sobre direitos humanos, mesmo que entre com este quórum, não terá equivalência à emenda constitucional. Esse tratado ou convenção que não versar sobre direitos humanos ingressa no ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária, tá? Então, não confunde isso. Questão número 2 é do ano de 2013, Banca CESP, é do Cefaz do Espírito Santo e o cargo é para auditor fiscal da Receita Estadual. E fala o quê? A Convenção de Viena sobre sobre direito dos tratados. A. Reconhece a mudança fundamental de circunstâncias como causa de extinção de tratados. B. Dispõe que o órgão de solução de controvérsias da OMS tem jurisdição compulsória sobre tratados comerciais. Ora, gente, a Convenção de Viena não traz nada sobre a OMS, não tem disposições sobre a OMS. Pode ver que a questão traz sobre a Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Então, B já corta. C. Determina que o rompimento de relações diplomáticas gera ipso facto a suspensão de tratados comerciais. E aí vocês devem estar se perguntando, mas a questão não fala se é dispensável ou é indispensável. Então, se ele não fala que é indispensável a relação diplomática ou consular para a execução daquele tratado, tá errado. Então, aqui determina o rompimento? Não determina. Então, já corta C, não é a nossa questão, não é a nossa letra que a gente quer. D. Distingue os conceitos de tratado e de acordo internacional. Não, né, gente? Exatamente, tratado é um acordo internacional escrito entre estados, então ele não distingue. Então, vê como é que a questão já trouxe. Isso é uma questão da CESP, que é uma banca considerada que traz um nível de dificuldade alta. Então, para quem leu, para quem assistiu a aula, já percebe que não é tão difícil, mas precisa ter lido, né? E. Estabelece a prioridade dos tratados de direitos humanos sobre os tratados de comércio internacional, em caso de conflito entre ambos. E aí? O que vocês acham? É a E ou A? O que vocês acham? A E, eu já lhe explico que não é por quê. Porque essa diferenciação, essa prioridade ou essa hierarquização, ela consta na Constituição Federal do Brasil, tá? E não na Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, tá? A Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados não fala se um tratado é mais importante que o outro. O que fala é sobre as normas imperativas de direito internacional geral, tá? É o que ela fala. Ela não fala se o Tratado de Direitos Humanos é mais importante que o outro. Não é isso que versa. Mas então não é. Não é isso também que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo que a questão fala sobre a Convenção de Viena. Vocês têm que se ater a quê? Ao enunciado da questão. A questão pede a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, tá? Então, foca nisso. Aí não é porque trata-se sobre a questão que está na Constituição Federal, tá? Então, o gabarito da nossa questão número 2 é a letra A de amor. Aí eu trago aqui, né, a resposta correta é a letra A, segundo o artigo 62 da Convenção. B é incorreta, porque não dispõe sobre os órgãos de solução de controvérsia da OMS.
A C é incorreta, aí eu peço que vocês olhem ali o artigo 63. A incorreta, a D também é incorreta, segundo o artigo 2, que fala que os tratados são definidos como acordo internacional, logo eles não são conceitos distintos. E a E fala da Constituição Federal e não da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, né? Questão número 3 é do ano de 2012, da banca FCC, do TRT da 20ª Região e é para o cargo de juiz do trabalho. Então vejam que as questões são de cargos de exigência alta. Então as questões são bem elaboradas, normalmente, né? Então vamos lá. Questão número 3 diz que, com base na Convenção de Viena de 1969, é incorreto afirmar, e veja a questão que é a questão incorreta. Então, de 5 alternativas, uma vai estar incorreta e o resto todo certo. Então, vamos lá. A. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Então vejam que a gente viu esse artigo e está exatamente como está escrito na Convenção de Viena. Então, a letra E não é a nossa questão, não é a alternativa que a gente procura, porque justamente a questão quer a alternativa incorreta, tá? Vamos lá. B. Reserva significa uma declaração bilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita pelos Estados ao ratificarem, a assinarem, a aceitarem ou aprovarem um tratado, ou a ele aderirem, com o fito de excluir o efeito jurídico de certas disposições do acordo. Essa B até parece certa, mas ela não é. E eu não vou falar agora. Pensem se ela está, por que ela está correta. Vai lá nos conceitos que é a Convenção de Viena e lê o conceito da reserva, para você ver onde que está o erro. É muito sutil, mas está aí. C. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtido pela coação de seu representante, por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele, não produzirá qualquer efeito jurídico. Certíssimo, né, gente? A gente leu sobre isso e a gente viu que realmente não produz efeito, né? D. Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento. Certíssimo, né, gente? Só vai criar obrigações ou deveres ou direitos quando o terceiro Estado consentir, né? Então, essa também não é a nosso gabarito. E organização internacional significa uma organização intergovernamental. E está correto também, e não é a nossa assertiva que nós queremos. A resposta correta da 3 é a alternativa B, tá? E aí a gente vai ver aqui. Resposta da letra A é conforme o artigo 46, inciso 1, que diz: um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Vejam que a letra A é a literalidade da convenção, e isso foi para uma prova de juiz do trabalho. B, agora vocês vão ver o que está errado, tá? Que praticamente ela veio toda certa, e como eu te disse, o examinador ele pega só uma palavrinha e ele muda. E se pega um examinador que é maldoso, ele troca bilateral e põe sinalagmático, tá? E aí o aluno vai dizer: senhor, o que é sinalagmático, né? Mas enfim, já vou te explicar. Vou ler primeiro e aí eu vou te falar. A B ela é incorreta porque na B ela trouxe que a reserva era uma declaração bilateral. Bilateral. E não. A reserva, segundo o artigo 2º, inciso 1, diz que reserva significa uma declaração unilateral, ou seja, de uma pessoa. Então, a reserva é de uma pessoa.
uma pessoa não, um estado, né? Uma parte. Qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado, em sua aplicação a esse estado. Perceba que se você ler muito rápido, vamos voltar ali na questão, se você ler, ele é praticamente igual. E aí a pessoa diz, tá igual, tá certa, chama o fiscal e diz, olha, essa questão tem que ser anulada. Não, não faz isso, não passa vergonha. Não passa vergonha, te atenta para isso. E veja, aqui na questão ela diz bilateral. E se na questão te trouxer sinalagmático, tu também coloca errado. Por quê? Bilateral e sinalagmático são a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, se cair sinalagmático, reserva significa uma declaração sinalagmática, tu coloca errado. Ah, mas eu ia colocar mesmo porque eu não sei o que é. Não, tu coloca porque tu vai saber a questão. Tu vai saber que é unilateral. Tá? Por isso que é muito importante saber os conceitos. O C está correto porque o artigo 51 diz que não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação de seu representante por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele. A literalidade ele só mudou, inverteu a ordem, mas é a mesma coisa. A D está correta, segundo o artigo 54, que fala, um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro estado sem o seu consentimento, foi o que a gente já tinha visto na aula. E a letra E está correta, segundo o artigo 2º, inciso I, a linha I, na verdade, tá? Vamos para a nossa última questão, tá? E para finalizarmos. Essa é uma questão bem fácil, tá? Mas para vocês verem que provas difíceis caiu uma coisa óbvia, né? Que não é tão óbvia, né? Ela tá na literalidade da convenção, mas não foge muito disso. Essa questão número 4, ela é do ano de 2011, é da banca CESP-Sebrasp, é do TRT da 5ª Região e é para o cargo de juiz federal. Que fala, no texto da Convenção de Viena de 1969, tratado internacional é definido como... Aí, se caiu uma questão dessa, eu botei essa só porque a gente tá finalizando a aula mesmo, gente. Mas se caiu uma questão dessa, chama o fiscal e dá um abraço nele, porque é esse o momento que tu agradece. Agradece porque é questão dada, tá? Mas eu acredito mais que vai cair outros artigos que eu grifei pra ti na hora da nossa aula. Mas vamos lá, né? Letra A. É um acordo de vontade entre particulares de diferentes nacionalidades. Aqui, por que caiu uma questão assim? Porque já confunde a cabeça do cara, né? O cara tá lá fazendo questões mirabolantes, gigantes, aí cai uma questão dessa, ele é até capaz de colocar isso. Por quê? Porque ele confunde direito internacional privado com público, né? É exatamente esse acordo de vontade entre particulares de diferentes nacionalidades é o que acontece no direito internacional privado, que não cai na tua prova, e graças a Deus, por isso que vai ficar mais fácil para tu fazer essa questão número 4. Então, a A não é. Lembrem-se, a Convenção de Viena, ela versa sobre acordos internacionais escritos entre estados e não entre particulares. Não erre isso, pelo amor de um Cristo, por favor. B, negócio jurídico lícito, tal como previsto no Código Civil Brasileiro. Não, né, gente? Nada a ver, nada a ver. C, acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Olha aí a nossa letra que a gente procura, né? A gente procura tanto na nossa frente. D, sentença prolatada por tribunal internacional. Também não, né? Nada a ver. E, ato unilateral de imposição de uma norma de um país a outro. Não, né, gente? Nada a ver, nada a ver. Segundo a nossa convenção, tratado internacional é o acordo internacional escrito, concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Palmas para a questão, né? Nem tão palmas, né? Porque é uma questão fácil, mas para vocês verem, né? Para um cargo difícil como para juiz federal, que é uma questão assim. Então, a resposta correta da nossa questão número 4 é a letra C de... Concordo com vocês, né? Enfim, de C, de
concorrência, sei lá, não sei. Enfim, finalizamos a nossa aula, trouxe aqui o artigo 1 da nossa Convenção de Viena, que traz ali tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre estados e regido pelo direito internacional. Quer conste de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos. Qualquer que seja sua denominação específica. Bem simples, né, gente? Então, eu agradeço a sua cooperação, a sua atenção. Torço para que você passe na prova. Estou na torcida. Podem contar comigo. Qualquer coisa, me adiciona lá no Instagram, começa a me seguir se precisar, fazer perguntas sobre a matéria, pode me perguntar, não tem problema, tô torcendo por vocês, abençoo vocês, fiquem com Deus e estou rezando e torcendo para que vocês tenham muita sabedoria, foco, persistência e principalmente resiliência. Quem quer, alcança, pessoal. Quem sonha sempre alcança. Então tenham isso em mente, estudem até passar. Confiem em vocês, tá bem? Eu desejo para vocês ótimos estudos, fiquem com Deus e contem comigo até a tua aprovação. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!